Bem-vindos ao novo episódio, e este deve ser entendido como a parte 2 do episódio anterior, que encorajamos o visionamento prévio. Vamos continuar a conversar sobre a perturbação do espectro do autismo, mas desta vez dando um passo em frente. Muitas famílias descrevem o momento do diagnóstico como um misto de alívio e medo. Finalmente há um nome para aquilo que sentiam, mas surgem a seguir 1000 perguntas. Sobretudo no que diz respeito ao futuro e o que é que vai acontecer. Neste episódio continuamos com as convidadas Mariana Crespo, psicóloga, e Carmen Cristino, vice-presidente, ambas da Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo no Distrito de Setúbal, para nos falarem da intervenção, dos recursos e caminhos possíveis para as pessoas com diagnóstico do espectro do autismo e como é que as podemos ajudar a fazer uma transição para a vida adulta da forma mais plena possível e com qualidade de vida e felicidade. Na conversa anterior nós falámos da importância da avaliação, o que é que costuma dizer-se às mães e aos pais que acabam de ouvir o diagnóstico pela primeira vez. Como é que se... Uma coisa que eu gosto sempre de dizer é que o vosso filho ou a vossa filha é o mesmo. Vocês só sabem agora um pouco mais acerca dele. Acho que é importante esta perspectiva para as famílias e apesar da carga negativa da palavra autismo já ter diminuído um pouco aqui em nível social, não deixa de ser um choque para os pais ouvirem esta palavra. Todos os pais imaginam e planeiam e sonham o que é que será o futuro dos seus filhos. E tipicamente imaginam que será um futuro como todas as outras pessoas, ou seja, que a escola corra bem, que consigam um emprego, que consigam a sua casa, a sua família, ou seja, que sigam o seu ciclo de vida. E de facto, perceberem aqui esta palavra do autismo é algo que causa medo ainda. É que não sei como é que vai ser agora o futuro do meu filho ou da minha filha. E por isso é que eu gosto de reenquadrar novamente, ok? Não, isto é mais informação que vocês têm acerca do vosso filho, mas ele continua a ser o mesmo. E ele não é um diagnóstico, ele tem as mesmas características a nível de personalidade, a nível das suas necessidades, e é isso que nós temos que nos focar, à semelhança de qualquer outra criança que também tem as suas diferenças individuais. Uhum. E que tipo de intervenções são mais frequentes após o diagnóstico? Porque eu imagino que há famílias que têm capacidade e recursos para investirem naquilo que é fundamental, que deveriam ser todas as terapias que fizessem falta para cada aluno, para cada criança, não sendo, como é que se decide o que é prioritário em cada caso? Bom, lá está, conhecer o caso. E aqui temos que ser estratégicos e às vezes priorizar quais é que são as áreas que necessitam de mais atenção. Nós psicólogos gostamos muito de falar de funcionalidade. Sim. E aliás é quando pensamos mesmo em outro género de situações dentro do campo da psicologia, a pergunta é sempre quanto é que isso afeta o dia-a-dia da pessoa. Isso depende da pessoa, depende da idade, depende do ano escolar em que está, por exemplo, mas imaginando, uma criança que tem muita desregulação a nível sensorial ao ponto de estar na creche e não conseguir comer na creche, não conseguir fazer a cesta na creche, ter explosões emocionais por sobrecarga sensorial várias vezes quando está na creche. Então, se calhar é uma criança que precisa, em primeiro lugar, de uma intervenção mais a nível da terapia ocupacional, exatamente para fazer esta integração sensorial. E depois desta parte mais estabilizada, digamos assim, também a criança estará mais disponível para outras áreas de intervenção. E aí podemos depois pensar numa terapia da fala, por exemplo, para estimular esta parte da comunicação. Se por outro lado temos uma criança que até não tem estas dificuldades sensoriais, o comportamento até está estabilizado e simplesmente não fala, não comunica, então se calhar temos que começar por uma terapia da fala.
Quando, por outro lado, há grandes dificuldades comportamentais, a família já está um bocadinho sem saber o que fazer, então se calhar aí a psicologia é prioritária, pronto, ou seja, depende muito da criança. Portanto, isto é muito importante porque ainda se justifica mais o diagnóstico, sobretudo para se perceber quem é que é aquela criança e quais são as necessidades, não tanto por ficarmos a saber, no fundo, o que é que se passa, mas para se perceber a seguir onde é que vamos atuar prioritariamente. E era um bocado o que eu dizia, ou seja, o nome é só um nome. E depois interessa-nos a criança que está à nossa frente. E depois, claro, numa creche será diferente de uma criança que vai para o primeiro ciclo, que já precisa de todo um outro conjunto de competências mais complexas, não é? Ou seja, tudo isto acaba por influenciar o plano de intervenção que se faz. Eu imagino que quando as famílias recebem este diagnóstico e as vantagens das diferentes terapias, que imagino, porque sei por experiência própria de algumas famílias, que depois a tendência é formalizarem, darem uma intenção e reunirem-se das diferentes terapias, darem uma intenção pedagógica a tudo o que é feito em casa, na escola, nos espaços. A minha questão tem muito que ver como é que se encontra aqui o equilíbrio para ajudar estes pais a perceberem que todos também precisamos ter tempo para brincar, descansar, estar com a família, sem o peso da intenção pedagógica. Não sei se me faço. Sim. E é uma pergunta que os pais nos colocam muitas vezes, ou seja, o que é que eu posso trabalhar em casa para ajudar as terapias? E uma coisa que eu digo sempre, vocês são pais, não são terapeutas. Mas isso não quer dizer que também não desenvolvam atividades que sejam auxiliares da terapia. Falemos, por exemplo, as sensibilidades sensoriais. A tendência é os pais quererem proteger os filhos em casa e nunca irem a lado nenhum. Sabemos que vai ser explosivo. E, apesar de um terapeuta ocupacional poder trabalhar estas questões de integração sensorial em gabinete, depois importa que a criança seja exposta ao mundo. E é claro que não vamos colocar a criança a passear 3 horas num hipermercado em altura de Natal. Mas, se calhar, ir ao café, 5, 10 minutos, pode ser uma tarefa lúdica que a família pode perfeitamente fazer e que ajuda. Pronto. No fundo, as famílias podem ajudar vivendo, trazendo os filhos para as suas atividades, pondo-as ao mundo de maneira, obviamente, integrada. Imagino que mesmo para essas experiências, em muitos momentos, também precisam dos especialistas, de algumas indicações do que é antecipar o que é que pode acontecer e como agir. Exatamente, não é? sim. Do ponto de vista da comunidade, que apoios é que existem hoje para as famílias das crianças e jovens com este diagnóstico? Ao nível da comunidade, depende do que estamos a falar. Em termos de área pública, portanto, tudo o que seja hospitais, a parte da saúde, mesmo na área de educação, na área da intervenção, portanto, o público dá pouca resposta. Saúde, então, É muito difícil chegar às consultas. Eu costumo dizer que são cuidados paliativos. Portanto, ou melhor, os cuidados paliativos têm mais cuidados do que estas crianças. Depois temos também algumas respostas ao nível de, por exemplo, dos apoios sociais. E essas famílias, normalmente é algo que nós tentamos também ajudar aqui as famílias. Os subsídios, de educação especial, exatamente. Apoio, reforço dos abonos. Em termos de legislação também, o que é que pode, o que é que não podem, quais são os seus direitos. Até no código de trabalho, não é? Dos próprios pais. Código de trabalho, exatamente. E procuramos tentar também encontrar algumas soluções na comunidade, se as houver, obviamente.
Também referi que temos outra associação em Setúbal, que é a BPA-CDM, que também, no fundo, também é uma resposta e tem uma variedade enorme de respostas e de recursos para estas famílias. Não é? Ao nível, por exemplo, na escola de ensino especial, quando a situação já não funciona de forma nenhuma na escola. Apesar de a falta de recursos na escola faz com que, no fundo, eles tenham de ir para o ensino especial quando não era essa a ideia. Quando deveriam estar realmente integrados. Mas não estão. Portanto, nós começamos a ver cada vez mais casos de crianças e jovens que são encaminhados para as escolas de ensino especial. O que é dar um passo atrás naquilo que aconteceu. Nós começámos em 2008 a colocar meninos na escola e cada vez mais. A fechar os centros socioeducativos, a diminuir bastante. A maior parte das instituições fecharam. E era algo que as famílias não podiam recusar, eles tinham que ir para a escola. Portanto, era um direito daquelas crianças frequentarem a escola regular. Continua a ser. Pois continua a ser, mas também era mais difícil pedir encaminhamentos. Encaminhados para as instituições. Sim. Neste momento passou a ser mais fácil. Talvez porque o número de casos, as respostas que abriram na altura, eu acompanhei bem o processo aqui no nosso agrupamento, quando abrimos a primeira sala de ensino estruturado, efetivamente, a lotação eram 6 alunos e nós durante muitos anos conseguimos responder à população que precisava da sala de ensino estruturado. Neste momento, em Setúbal, em todos os agrupamentos, abriram novas salas de ensino estruturado e continuamos com pouca resposta, pensando no pré-escolar e nos casos que já temos no pré-escolar que vão precisar de uma resposta. Mas isso é realmente tem a ver realmente com a falta de recursos, falta de investimento. O que importa aqui também realçar também, às vezes, um dos motivos pelos quais as famílias acabam por escolher os centros socioeducativos, que tem a ver com a ocupação dos tempos não letivos. Sabemos que os horários não abarcam, não é um horário de trabalho de um pai ou de uma mãe. Às vezes são horários de part-time. Eu sei que são para todas as crianças, de uma maneira geral, mas uma criança sem este género de dificuldades acaba por recorrer a um ATL, uma iniciativa privada, pronto, para ocupar o tempo. E muitas vezes temos um problema que é não são aceitos em muitas instituições, não são maioria, porque não têm recursos para responder. Exatamente. E este é também, agora que estávamos a falar da questão dos centros socioeducativos, da parte daquilo que vou falando com os pais, este até tem sido um tema recorrente, ou seja, porque ao menos nos centros socioeducativos tem uma resposta de dia inteiro. E de férias. Tem de dia inteiro e tem de férias, não para a 30 de junho, não começa os pais deixam de trabalhar e é um drama social também, nós vivemos, e também de saúde mental das próprias famílias, para além de... Mas há também a grande questão que há hipersensibilidade, há crianças que precisavam mesmo de espaços com muito menos gente e, portanto, as escolas regulares é que deveriam ter oportunidade de também poderem criar espaços que respondessem exatamente a algumas crianças que, pela sua hipersensibilidade até ao ruído das outras, não é? Portanto, há aqui uma série de questões que efetivamente dificultam muito a resposta da escola regular. Pronto, em relação portanto, temos esta resposta, temos da BPA respostas que eu já referi anteriormente, e temos também, portanto, a BPA-CDM, que tem variadas respostas, portanto, desde o socioeducativo, passando pela intervenção precoce, passando pelos centros de recursos para a inclusão, e depois para a resposta para os adultos também, os CASI e o lar residencial, que não há vagas. Portanto, e a reabilitação profissional, mas sim, isso também está a partir dos 18 anos, também podem iniciar esse processo de formação profissional. Bem,
Da vossa experiência, quais é que são os principais desafios que surgem quando uma criança com este diagnóstico entra na escola, seja no pré-escolar ou no primeiro ciclo? Há bocadinho falámos nos desafios da escola, mas agora pensando nas crianças e se calhar também nas famílias, não é? Os desafios das famílias, quer dizer, se formos falar das famílias, os desafios é conseguir que o filho tenha a resposta que seja adequada para a criança. Por outro lado, um dos desafios das famílias é esta questão que a Mariana também referiu, que é os horários. Portanto, eles normalmente não participam nas AECs, normalmente não estão As nos carros. atividades extracurriculares, para quem nos ouve e não está familiarizado, o que é que eles passam entre o final das aulas e o prolongamento até às Exatamente. 17 horas? Pronto, o centro de apoio à família também raramente os aceitam, porque não têm recursos, porque depois depende muito, mas há muito poucos que realmente têm acesso a esse tipo de respostas. E faz com que as famílias, alguém tenha que deixar de trabalhar, em termos sociais, portanto, isto causa realmente tem um impacto grande, em termos de saúde mental das famílias, igualmente, porque deixam uma vida de trabalho, uma vida ativa para passarem a ser cuidadoras a tempo inteiro, não é? Frequentemente as mulheres, o que obviamente Sim, as mães, claro. frequentemente, sim. E nós somos todas aqui mulheres e sabemos o quanto isso também depois afeta a vulnerabilidade social e Sim, destas sim, mães. sim. E sim, porque a prevalência de doença mental nestas famílias acho que é elevada. Sim, Portanto, sim. não é por acaso. E pronto, e todos os desafios que no fundo têm a ver realmente com as respostas que não têm. Para estas crianças, eu acho que a Mariana também já falou um bocadinho nisto, que é realmente a falta de recursos, a falta de tanto recursos físicos como humanos. Portanto, há aqui uma série de situações que as crianças são expostas muitas vezes a condições que não são as melhores para elas. E depois corre mal. E estes desafios para as crianças, o grande desafio, qual é o grande desafio para as crianças quando entram num mundo que, apesar de sobretudo quando já sabemos e quando a escola tem a oportunidade de se preparar, porque sabe que naquela turma vai chegar aquela criança e nós fazemos isso, mas apesar de tudo, um professor de educação especial não chega para responder às adaptações todas. E quais são o que é que pode constituir um choque para as crianças, agora na perspectiva das crianças? Pensando aqui um pouco já no pré-escolar, no último ano, já nos 5 anos ou até a entrada no primeiro ciclo, é todo o manusear de regras implícitas, ou seja, esta ideia de ter que estar sentado na cadeira, X número de horas, ter que pedir licença para se levantar, pedir licença para ir à casa de banho, ou seja, há um conjunto de regras que no fundo são sociais. Estar sentado a ouvir a história. Sim, há um conjunto de regras sociais que para a criança com autismo não são assim tão fáceis de compreender, por um lado, e depois, claro, de seguir. Notamos também todas as dificuldades a nível sensorial. Pronto. E depois é frequente existirem as chamadas dificuldades da aprendizagem, de uma maneira geral, relacionadas com isso. É um bocado, é quase anedótico perceber que às vezes as crianças no primeiro ciclo gostam, por exemplo, mais da matemática, gostam dos números. E porquê? Porque o português é mais abstrato, não é? É mais... Tem um código que não é explícito como é na matemática. E depois também são frequentes, às vezes, algumas crianças que têm, já falamos, têm as dificuldades motoras, portanto, o escrever às vezes é uma tarefa que é muito mais complexa do que para uma outra criança. Pronto, isto aqui a nível de primeiro ciclo são maioritariamente estas as dificuldades. Depois outra altura em que surgem muitas dificuldades de outro tipo, normalmente é ali a partir do final do segundo ciclo, início do terceiro ciclo, que já tem a ver aqui com a adolescência, com a complexidade das relações sociais que se começa a estabelecer. Dos códigos informais que existem entre os jovens, que eles não conseguem descodificar. Exatamente.
uma criança a nível de primário, não é? A jogar à apanhada, correr atrás uns dos outros, é tudo muito simples. A partir do terceiro ciclo, é conversar, é comentar sobre qualquer coisa que alguém viu ou que alguém fez. Ou, isso para uma criança, para um jovem, neste caso com autismo, Não faz qualquer sentido. não faz sentido. Ou os implícitos, não é? Sim. Há muitos códigos que são implícitos e há uma linguagem também, às vezes figurada, que se utiliza, que também às vezes pode ser uma barreira Exatamente. à integração social. Ou seja, no fundo, os desafios variam muito de acordo com a idade. E há também desafios para os professores, claro, exatamente perceberem o que é que têm que adaptar, onde é que podem puxar mais. Ou seja, às vezes não é preciso adaptar, às vezes temos que puxar um bocadinho mais pela criança. E isto varia muito de disciplina para disciplina, e às vezes dentro da própria disciplina, não é? De acordo com o que se está a falar ou o tema que se está a abordar naquele momento. Há uma barreira muito importante, que cada vez menos nós conseguimos mitigar, que temos mais alunos e uma sublotação, que se prende exatamente. Crianças com estas características deviam ter um meio que, do ponto de vista dos desafios sensoriais, de estímulo de ruído, por causa da atenção, das hipersensibilidades, deveríamos estar a falar de grupos efetivamente reduzidos e cada vez menos nós conseguimos respeitar aquilo que deveria ser uma turma com 20 alunos, que já é bastante quando se tem. É exatamente isso que eu ia dizer, mesmo aquilo que a legislação designa como turma reduzida, a meu ver, É um exagero. às vezes lá está, em alguns casos até pode estar muito ajustada, mas noutros casos não, de todo, não é? Exato. E a legislação só fala, novamente, em rótulos, não é? Ou seja, há este diagnóstico, então a turma é reduzida, mas esse diagnóstico não nos diz muito mais, não é? Há autismo e há autismo. A legislação, na verdade, diz que todas as crianças que, pelas suas dificuldades, pelas barreiras que encontram à aprendizagem, necessitem, devem integrar uma turma reduzida. Mas nós sabemos que as turmas neste momento têm muitas crianças com diferentes necessidades e dificilmente conseguimos no segundo e terceiro ciclo a responder a turmas de 20 alunos. Portanto, sim, é outra barreira difícil de resolver neste momento. E vimos quais eram as barreiras, as dificuldades, e agora pensando, o que é que costuma correr bem e quando é que a escola está verdadeiramente preparada para receber os alunos? Se calhar está a pensar agora a Mariana, porque é a pergunta que vocês deviam responder. Nós também vamos ter um episódio onde vamos falar nisto, mas há casos de sucesso e nós temos todos também muito boas experiências. O que é que a escola tem que fazer? Os fatores de sucesso, diria eu, que são, acima de tudo, a empatia e o tratamento humano. E isto não só dos professores, mas também dos colegas de turma. E às vezes os colegas de turma também são aqui um bocadinho esquecidos nisto, mas são um fator muito importante para também para o sucesso dos seus colegas neurodivergentes. E aquilo que eu tenho mais, em anos mais recentes, observado como um grande fator de sucesso tem sido exatamente as turmas. Ou seja, aquele microambiente, chamemos-lhe assim, dentro da escola, em que é um espaço acolhedor, em que os próprios colegas, e estamos a falar às vezes de crianças de primeiro ciclo, mas que estão atentas, que foram sensibilizadas, que foram formadas, não é? Dentro daquilo que é possível formar uma criança desta idade para o cuidado ao outro, para a atenção à diferença, para o respeito pela diferença. E claro, o professor aqui tem, professora titular da turma, não é? Aqui falando mais a nível do primeiro ciclo, tem muita influência neste ambiente. Eu diria que os casos de maior sucesso que eu vejo de turmas em que as coisas está mesmo a correr bem, têm a ver com este ambiente, com este diferenciador. Vocês até colaboram connosco, com o nosso agrupamento, em alguns momentos a fazer algumas ações de sensibilização exatamente com as turmas, porque é muito importante esta compreensão. Se eu compreender, sou capaz de calçar os seus sapatos, não é? Para perceber como é que aquela pessoa se sente. Isso é muito importante. Agora pensando outra vez nos terapeutas,
E agora uma pergunta muito provocatória. Não será que por vezes os terapeutas, e obviamente vocês não estão a representar os terapeutas do país, mas Não, não. mas só pensar, não será que por vezes os terapeutas alimentam expectativas irrealistas às famílias relativamente ao peso da sua intervenção no sucesso escolar e no sucesso naquilo que seria a cura, não é? Nós no primeiro episódio falámos que felizmente já passámos desta fase que não procuramos uma cura, mas eu não estou segura que muitas das famílias não alimentam ainda a expectativa, não lhe chamam cura, mas chamam-se nulo. Mas a minha pergunta é, não será que por vezes há uma sobrevalorização também do aspecto da intervenção terapêutica naquilo que possa ser o futuro? Não, pelo contrário, até acho que ainda existe pouco incentivo à questão da importância da terapia. Ela é até muito mais importante ainda do que ainda se dá o devido valor. Um profissional sério e responsável, aliás, tem frequentemente, e eu reparo-me nisso, este grande desafio de gerir as expectativas da família. Ou seja, da minha prática clínica, eu diria que às vezes somos nós que muitas vezes temos que Moderar as aspirações. vamos lá descer aqui um bocadinho à realidade. Frequentemente, e compreensivelmente, frequentemente são as famílias que obviamente querem o melhor para os seus filhos e querem ultrapassar as dificuldades e às vezes nos perguntam, mas quando é que isto passa? E nós temos que fazer o trabalho de vamos melhorar, vamos desenvolver a funcionalidade. Passar não vai passar. Portanto, temos que gerir essas expectativas. Portanto, a resposta à sua questão é que não, de maneira nenhuma. É muito importante perceber que em muitos destes casos a intervenção terapêutica, como a intervenção pedagógica, o ritmo de sucessos por vezes é muito lento, não é? Mas é importante medir cada passinho que se dá. E nós temos esta experiência agora já com os 20 anos da AVPDA de conhecer adultos de 20 e 30 anos que tiveram um percurso terapêutico versus alguns que não tiveram este percurso terapêutico e as diferenças. Cada criança e cada jovem crescerá com um nível de funcionalidade. Muitos seguirão o seu futuro até académico e serão integrados facilmente. Há outros que até muito facilmente, porque têm características que os faz, do ponto de vista profissional, serem muito bons em determinadas áreas. Mas pensando naqueles jovens com menor funcionalidade. Que respostas é que nós temos? Há bocadinho falámos na reabilitação profissional da APP-CDM. Que respostas? Isto vai depender muito da Chega aos 18 anos, peço desculpa, Carmen, só para clarificar, chega aos 18 anos, termina o secundário. E é o vazio. Na verdade é essa sim, É o vazio. É o vazio porque todos aqueles jovens e adultos que realmente têm um baixo nível de funcionalidade e precisam de muito mais apoio, portanto, e não conseguem de forma nenhuma ter uma vida autónoma, as respostas que existem em termos dos CACI, por exemplo, não há vagas. Ou dos provos, sim. É mesmo, hoje, agora é CACI, sim. Depois, há outra questão que tem a ver com a própria família que vai envelhecendo e que aquele filho precisa ter uma resposta quando os pais não estiverem. Ou não tiverem condições para cuidar deles. Isso então ainda há muito menos. Essa provavelmente será a grande angústia, não é? E agora que estivemos no momento negativo, vamos pensar, conseguem lembrar-se de exemplos positivos de indivíduos que tenham crescido e encontrado projetos de vida ajustados, mesmo com algumas dificuldades que à partida poderiam parecer uma barreira? Para deixar-vos aqui um positivo. Alguns que eu... Sim. Sabemos que a integração a nível profissional é sempre o objetivo mais valorizado por estes jovens, pronto. E efetivamente temos tido alguns jovens
Até falamos aqui muito de nível 1, mas às vezes há fronteiras, digamos Claro. assim, pronto. Nem tudo é aquele nível 1 perfeito. E a verdade é que temos tido alguns jovens que têm conseguido aceder a algumas atividades profissionais, a emprego que é socialmente protegido, tem que ser, pronto, dentro das chamadas cotas para a deficiência, que tal como está previsto também a nível da nossa legislação de trabalho, mas que para eles é significativo conseguirem ter esta atividade, conseguirem sentir que estão a fazer algo útil para a sociedade, porque eles têm esta noção, e que no fundo conseguem ter um emprego, ter uma atividade profissional como a maioria dos adultos têm, não é? Que eles sabem que é. É um reconhecimento dos outros relativamente à sua competência, mas também é um crescimento, imagino eu, da sua autoimagem e da sua autoestima, que é eu sou capaz de fazer coisas, não é? Exatamente, sim. Claro que depois também há esta ambivalência, não é? Que às vezes as remunerações, pronto, eu sei que estávamos aqui a tentar falar Também de são algo positivo, incompatíveis depois mas com às a vezes manutenção de algumas pensões. exatamente, sim. Às vezes é. as remunerações têm-se que colocar aqui algumas decisões e às vezes mesmo as remunerações oferidas, a verdade é que não são suficientes para um custo de vida, para uma vida totalmente autónoma. E lhes permita Pronto. ser autónomos. Pronto, estes jovens também muitas vezes querem ter a sua vida, a sua família. E é muito interessante, é muito interessante que é dramático, porque quando nós, à partida, condenamos este aspecto económico, ele é fundamental para se conseguir depois aceder à transição para a vida adulta efetivamente, não é? Sim. Que implica uma gestão também dos seus recursos, Exato. ganhos com o seu trabalho. Chegamos assim ao fim deste episódio, que quis mostrar como é que o futuro das pessoas autistas não se escreve sozinho e como é que todos podemos ajudar a construir este dia a dia, mas também daquilo que nos falta. Eu acho que também é muito a pensar no que podemos fazer e no que cada um de nós pode fazer, onde mora, onde trabalha, só com empatia, não é? Sim. Te deixaram aqui e esta não custa dinheiro. Não custa Só nada. temos que mobilizar Exatamente. aquilo que é a sensibilidade que se espera que seja humana. A todas as famílias que vivem este caminho fica a mensagem que não estão sós. Mais uma vez vai passar também neste episódio em rodapé o vosso contacto. Agradecemos muito à PPDS Setúbal, que colaborou connosco nestes 2 episódios, mas que também colabora ao longo do ano com ações de sensibilização e acho que até vos vou começar a pedir mais aconselhamentos técnicos, que também faz falta nós trocarmos experiências. Brevemente voltaremos a este assunto no Ai Alta Lupa, com as experiências vividas no agrupamento, também com pessoas, com crianças com este diagnóstico. E ficamos por aqui, já sabe, se gostou, põe um gosto, assinale um gosto, siga-nos e até o próximo episódio. Obrigada.